Olá, meu nome é Guilherme Domingos Barros, eu sou acadêmico de Direito na Universidade Estadual do Tocantins e hoje eu vou apresentar um trabalho sobre o livro O Povo Brasileiro, do escritor Darcy Ribeiro, mais especificamente sobre o capítulo 30 do livro, onde ele aborda sobre questões relacionadas à raça e à cor no povo brasileiro. Primeiramente, na introdução, o Darcy fala sobre como surgiu o povo brasileiro. Ele conta que quando os portugueses vieram ao Brasil, pouquíssimas mulheres brancas foram trazidas juntos. E o que aconteceu foram que os colonizadores, que eram homens, se juntaram com as mulheres indígenas que aqui já viviam. E essa junção dos dois povos acabou formando uma suposta etnia base aqui no Brasil. Entretanto, o Darcy vê que isso não aconteceu da forma que deveria. E ele dá algumas motivações para isso, entre elas os fatores econômicos, o meio ambiente e as imigrações futuras que aconteceriam no Brasil, como as de japoneses, italianos, árabes e outros povos. Entretanto, essas diferenças que formariam sertanejos, gaúchos, japoneses em São Paulo, isso não traria um conflito tão grande como acontece em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos. Darcy aborda que essa diferenciação aconteceria numa questão mais relacionada a classes sociais, que o conflito não seria entre pardos, pretos, indígenas e brancos, mas sim entre ricos e pobres. E ele cita que o passado escravagista do Brasil tem muita relação com essa diferença de classes relacionado às raças. E isso faz com que pessoas de traços negros e indígenas sejam mais pobres do que pessoas de traços brancos. E para ele, há sim uma falta de conhecimento da educação, uma falha grande na educação aqui no Brasil. Então, quando o Darcy chega no capítulo 30 do livro sobre raça e cor, ele promove um estudo racial e étnico sobre o Brasil. Ele percebe que desde 1850, que é onde ele começa a estudar, até 1990, que é o recorte que é feito no livro, que o livro é de 1995, então à época ainda eram dados que estavam atualizados, ele percebe que aqui no Brasil a população parda e preta formavam juntas mais de 10 milhões de pessoas, enquanto a população dos imigrantes que vieram aqui no Brasil, brancos, não formavam nem mesmo 600 mil pessoas. Entretanto, ao longo do tempo, ele percebe que a população preta e parda diminui exponencialmente, enquanto a população branca cresce de forma estrondosa. Entretanto, Darcy ele é um grande crítico tanto dos critérios censitários, porque ele aborda que talvez esses dados estejam equivocados, mas que ele também aponta que esse crescimento seja uma falha na educação no Brasil, porque para ele a população branca é em sua maioria mestiça e que muitos se veem como brancos por uma falha na educação aqui do Brasil. Então, ao longo do capítulo, o Darcy Ribeiro ele aborda uma suposta branquização da população brasileira. E ele diz que isso acontece tanto pela origem que eu já abordei da fecundação de indígenas que deu origem a esse povo moreno claro, que é o termo que ele utiliza, que isso forma uma população que, aos olhos do colonizador, é lida como branca, que seria essa uma das razões para o número alto de brancos aqui no Brasil, mesmo eles sendo em sua grande maioria mestiços. O Darcy também, ao longo do capítulo, argumenta que o aumento da população branca no Brasil não está relacionado com o aumento da imigração branca aqui no país, mas ele argumenta que está relacionada com as melhores condições de vida que essa população tem em relação à população preta e parda, que em sua maioria está em classes sociais mais baixas. Ele argumenta que as melhores condições de educação, as melhores condições de saúde, todas elas contribuem para que a população branca cresça e faz com que a população preta caia. Falando nos indígenas, o Darcy fala no livro sobre o extermínio da população indígena no Brasil, que foi quase que completamente exterminada ao longo dos anos. E ele atribui essa responsabilidade às moléstias do povo branco e europeu
sobre eles. E além desses problemas das moléstias dos brancos, o Darcy também conta que a enfermidade, doenças e outros problemas sociais podem ter feito com que a população preta, parda e indígena tenha diminuído tanto aqui no Brasil, enquanto a população branca apenas aumentou durante esse recorte de tempo que é feito no livro. E essa foi a minha análise e a minha visão sobre o capítulo Raça e Cor do livro Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, e eu agradeço a atenção.